Muito boa noite, queridos amigos. Estamos aqui de volta em mais um programa de estudo de o que é o Espiritismo, aqui inicialmente pelo canal Amigos de Nosso Lar, ao vivo, e depois a versão gravada, que também é levada lá para o canal Arthur Azevedo, Difusão Espírita. Uma alegria estarmos aqui novamente, né, procurando levar vocês aí o melhor possível em relação ao estudo dessa importante obra que é o Espiritismo. Quem se conta aqui já com a gente é a Nelide Fernandes de Souza, ela que fala do Rio de Janeiro, e também a Sheila Siqueira, que fala de Poços de Caldas. O pessoal aí está chegando. Hoje teremos aí o nosso estudo de 9 horas até as 9h30 da noite. Então, meia horinha que passa rápido, né, para a gente cada vez mais aprender com o sistematizador da doutrina espírita, Allan Kardec. Então vamos lá, sem mais demora, já que não temos assim tanto tempo, vamos então ao texto de Allan Kardec. Ali em amarelo foi justamente onde nós paramos o nosso último estudo, né? Então quem quiser, né, o estudo fica gravado, então pode acessar aí até aquele ponto. Então vamos lá, então Kardec nos dizia o seguinte àquela altura: a verdadeira causa está, pois, na própria natureza do espiritismo, cuja força não provém de uma só fonte, mas permite a cada qual receber diretamente comunicações dos espíritos e por elas certificar-se da veracidade do fato. Então, Kardec aqui reforça algo que nós sempre temos lembrado e relembrado, que é em relação à própria natureza do espiritismo, que não provém de uma só fonte, isto é, não provém de um único espírito, assim como também não provém de um único encarnado, no caso, Allan Kardec. Como sempre procuramos lembrar nessa nossa luta, né, por um espiritismo mais bem compreendido, vemos que muitos querem direta ou indiretamente atacar o espiritismo e dizem e focam na figura de Allan Kardec como se o espiritismo tivesse vindo da cabeça de Allan Kardec. Isso não é verdade. Quem sabe a história do espiritismo, como ele surgiu, da maneira que surgiu, sabe que, embora Kardec tivesse, obviamente, grande participação nisso tudo, nessa sistematização toda, nenhuma daquelas ideias que estão contidas nas obras fundamentais são de Allan Kardec, né? Então, isso faz com que o Espiritismo tenha aí justamente a força de ser um ensino coletivo. E ali Kardec especificamente está dizendo, né, que permite a cada qual receber diretamente comunicações dos espíritos. Quer dizer, o Espiritismo não diz que só uma pessoa ou só um grupo de pessoas pode ter contato com os espíritos, né? Ele não é nenhuma espécie de confraria secreta, nada disso, né? As reuniões, obviamente, são privadas, mas não há nada que impeça alguém de frequentar uma reunião mediúnica, por exemplo, né? Caso queira frequentá-la num ambiente de estudos, né? Claro que geralmente se demanda um pouco de estudo, né, de frequência, casa espírita, mas aqui isso se dá em função da pessoa entender em fenômeno na teoria para depois passar à prática. Então vamos lá. Como persuadir a milhões de indivíduos de que tudo isso não é mais que comédia, charlatanismo, escamoteação, prestigitação, quando, sem um concurso de estranhos, são eles próprios que obtêm tais resultados? Então, justamente pelo Espiritismo não ser uma doutrina ou o próprio movimento espírita não ser fechado, e os espíritos poderem, na verdade, se comunicar em toda a parte, obviamente, não só dentro dos centros espíritas, mas em toda a parte, né? E isso faculta justamente a quem acha
que possa ser uma comédia, como diz ali, um charlatanismo, uma escamoteação e uma prestidigitação, verificar por si mesmo que não é nada disso. Né? Quer dizer, as próprias pessoas que são crédulas, se pelo menos se colocarem minimamente de boa vontade e paciência para observar os fenômenos, eles mesmos, né, como diz ali, podem obter os resultados que, por vezes, por uma preguiça ou por um preconceito, né, acham que se trata ali de tudo, se trata de uma charlatanice, né, das pessoas estão ali tentando enganar de alguma maneira. E aí Kardec prossegue: é possível fazê-los crer que eles se mistifiquem a si mesmos, que a si mesmos procurem enganar, fazendo o papel de charlatães e escamoteadores? Exatamente, não faz o menor sentido as pessoas estarem ali enganando umas às outras, sendo que elas não ganhariam absolutamente nada com isso, né? E estariam ali perdendo seu tempo, inclusive até, de certa maneira, mistificando a si próprias. Então, essa alegação, né, de que as reuniões espíritas são todas feitas com o intuito de enganar, de passar os outros para trás. Isso já caiu há muito tempo, né? Nós bem sabemos disso, e não faz hoje o menor sentido esse tipo de ataque, esse tipo de alegação sem pé nem cabeça. Claro que, por outro lado, em função, como nós temos visto aí, em função da internet e da monetização dos canais, aparecem por aí, nós temos mostrado aqui no canal, os espertinhos que, por vezes, se fazem passar de médiuns, isso já existia na época de Kardec, né? E eles não cobram diretamente as pessoas. Na época de Kardec, nós sabíamos que ali tinha um problema, porque geralmente essas pessoas que surgiam para fingirem-se de médiuns cobravam a entrada, cobravam o ingresso. E agora, esses charlatães, esses prestidigitadores, usam até a desculpa de que não cobram, enquanto que, na realidade, estão ganhando sim com aquilo através das chamadas monetizações das redes sociais, né? Então, como nós temos alertado aí, né? E vem a calhar aí dentro do que Kardec está dizendo, que se utilizam desse subterfúgio, aí sim, para escamotear, né, para enganar. Mas aí nós estamos vendo que eles estão tendo uma contrapartida financeira. Tanto é, né, que alguns deles já andam até alardeando por aí que vão abrir novas sedes, inclusive em relação aí ao falso Kardec, né? Há muitos que, vendo o tanto de monetização que ele está obtendo, né, com esses vídeos todos, alguns outros têm surgido fazendo a mesma coisa. Fingem receber espíritos, ficam andando de lá para cá, recebem, inclusive, geralmente os mesmos espíritos, e nós temos aí acompanhado os números desses canais, e eles crescem numa velocidade muito grande, né? Quer dizer, eles já viram que existe um público crédulo que se afiniza com esse tipo de manifestação mediúnica sensacionalista, pública. Inclusive, o falso Kardec vive se referindo a nós como médiums. Ele tem uma visão tão estreita, uma vivência também tão estreita e tão pouca
do movimento espírita, que ele, aliás, nunca chegou a fazer parte, que ele acha que toda pessoa que faz palestra nos centros espíritas ou estudos aqui pela internet, todas as pessoas são médiums ostensivas. Elas acham que essas pessoas, eu e tantas outras, né, centenas e centenas que vocês conhecem na internet, estão todas mediunizadas. Tal a falta de vivência dele dentro do movimento espírita. Possivelmente a vivência maior dele é na Umbanda, onde talvez seja bem comum esse tipo de abordagem, né? Onde o indivíduo mediunizado faz lá a sua palestra, né? Na verdade, quem faz é o espírito, né? E ele acha que no movimento espírita também ocorre da mesma maneira, tá? Então, esse tipo de coisa, como temos alertado, atrai a atenção de muita gente. Grande número dessas pessoas não são espíritas, a gente pode ver, né? Mas acreditam na mediunidade, tem lá um contato maior com as religiões afro-brasileiras, né? E fora os curiosos, né, que se assanham e acham que bastou ser espírito para estar ali sendo dita a verdade, né? Eles acreditam que bastou ser espírito, pronto, né? O espírito ali é capaz de apenas dizer verdades, ele tem conhecimento universal, enquanto nós, estudando, como nós estudamos o Livro dos Médiuns, sabemos que não é nada disso. Prossegue Kardec. Essa universalidade das manifestações dos espíritos, que surgem em todos os pontos do globo para desmentir os detratores e confirmar os princípios da doutrina, é uma força que não podem explicar aqueles que desconhecem o mundo invisível, assim como os que desconhecem as leis dos fenômenos elétricos não compreendem. Assim como os que desconhecem as leis dos fenômenos elétricos não compreendem a rapidez com que se transmite um despacho telegráfico, né? Na época de Kardec só existia o telégrafo. É de encontro a essa força que todas as negações se vêm quebrar, porque elas se equiparam às asserções de quem pretendesse afirmar, aos que sentem a ação dos raios solares, que o Sol não existe. Inclusive, né, a palestra de ontem, o estudo de ontem, lá no Polêmica Espírita, né, feito pelo querido confrade José Fernando, ele chega a mencionar isso, né, em relação à alegação de alguns de que o espiritismo é uma pseudociência. Dizem isso porque negam a prioristicamente e não entendem a fenomenologia. Kardec justamente se utiliza desse mesmo exemplo, né? Quer dizer, aqueles que, por exemplo, desconhecem as leis dos fenômenos elétricos não conseguem entender a rapidez com que esses fenômenos elétricos são produzidos, como, por exemplo, na época de Kardec, com os telégrafos. Então, a mesma coisa acontecendo com o espiritismo. Como desconhecem o processo, então nada lhes resta senão negar. Fazendo abstração das qualidades da doutrina, que agrada muito mais que as que se lhe opõem, vede nisso a causa dos insucessos dos que tentam deter-lhe a marcha. Para que triunfassem, era-lhes mistério impedir que os espíritos se manifestassem. Então, realmente, né? Para que os detratores do espiritismo fossem vitoriosos, eles teriam que conter, eles teriam que impedir a manifestação dos espíritos. E isso a gente sabe que é impossível. Por quê? Mesmo porque a mediunidade não é um apanágio do espiritismo, ao contrário, é uma faculdade humana, né, de origem orgânica. Então, a mediunidade está em toda parte, uma vez que todos nós somos médiuns,
só que alguns mais ostensivos, por deterem alguma característica no organismo que lhes faculta, que lhes dá essa maior facilidade de contato mais às claras com os espíritos, né? Então, é uma questão de tempo, né? De compreensão, de progresso da humanidade, né? Que pouco a pouco vai entendendo o processo mediúnico, mas para isso ela tem que compreender que existe a alma. Sem a compreensão da existência da alma, por parte de alguns, fica difícil compreender que uma alma ou um espírito desencarnado, na realidade, né, a alma é o espírito encarnado, que um espírito possa se comunicar. Ao mesmo tempo, essa comunicação pode ser a prova, que talvez falte para alguns, de que nós sobrevivemos à morte do corpo físico. Então, nós sabemos, né, que em maior ou menor tempo, não sabemos exatamente, a humanidade vai ter que se defrontar com essa realidade, né, entendê-la, porque a lei do progresso está aí, né, ela não para, né? Então, esse momento aí realmente vai chegar. Eis o motivo porque os espíritas ligam tão pouca importância às manobras dos seus adversários. Eles têm por si a experiência e o peso dos fatos. Tá? É por isso que o movimento espírita ele não tem tanta preocupação com esses ataques, né? Porque nós sabemos que as alegações são muito pobres, muito fracas. Nós, principalmente os mais experientes, que têm um pouco mais de proximidade com a lide mediúnica, ou aqueles que, mesmo não têm muita prática, mas que estudaram e estudam profundamente o Espiritismo, têm muito mais do que uma fé, têm uma convicção. Agora, como Kardec, inclusive, alertou, o problema, por vezes, está dentro do nosso movimento espírita. Quer dizer, por vezes, esses adversários, os maiores adversários do espiritismo, não estão fora, estão dentro. Né? Então, é por isso que nós procuramos focar as nossas atenções em relação ao que ocorre dentro do movimento espírita ou fatos que, direta ou indiretamente, estejam ligados à figura de Allan Kardec, por exemplo, ou mesmo ao Espiritismo. Vimos aí, né, vocês têm acompanhado a questão, né, da existência ao longo da história, e também agora mais recentemente, de indivíduos que se dizem a reencarnação de Allan Kardec. Na medida em que eles fazem isso, é muito natural que nós espíritas analisemos e, na maioria das vezes, né, quer dizer, 100% das vezes até hoje, verifiquemos que não passam de expedientes de alguns espertalhões de modo a enganar ou adquirir credibilidade. Bem, vamos passar então a outro item aqui desse capítulo, intitulado O Maravilhoso e o Sobrenatural. Vamos ver qual é o argumento aqui do crítico a Allan Kardec. Diz ele: o Espiritismo tende, evidentemente, a fazer reviver as crenças fundadas no maravilhoso e no sobrenatural. Ora, no século positivo em que vivemos, isso me parece difícil, porque exigir que se acredite nas superstições e nos erros populares, já condenados pela razão. É interessante isso daqui, porque realmente, até a chegada do Espiritismo, nós tínhamos muitas correntes de pensamento, geralmente místicas, que lidavam um pouco mais diretamente com a mediunidade, né?
Kardec realmente se aproximou do fenômeno mediúnico em função da eclosão da fenomenologia mediúnica na Europa e nos Estados Unidos à sua época, mas não quer dizer que antes não tivesse havido manifestações, só que eram aqui e ali, eram mais isoladas, ficavam circunscritas a esses movimentos. E esses movimentos geralmente tinham ligação com o que já chamavam de ocultismo. O ocultismo realmente é pleno, né? E também naquela época, pleno de fantasias e superstições. Isso fez com que caísse no total descrédito, virasse realmente motivo de piada, né? Porque eles faziam as coisas, ensinavam coisas absurdas e faziam sem método. Era algo assim, era um mediunismo completamente sem método, onde se misturavam diversas crenças, né? Às vezes crenças que remontavam a milênios, né? Então isso, na medida em que tivemos aí o pensamento iluminista, tivemos aí o desenvolvimento das tecnologias, enfim, da razão humana, isso passou a ser tido como algo sem valor. Crenças, como ele disse ali, fundadas no maravilhoso e no sobrenatural. Então, quando surge o espiritismo, foi natural que as pessoas atrelassem isso a mais um movimento ocultista, explorando o maravilhoso, explorando o sobrenatural. Então já tinha aquela pecha, né? Já trazia aquela pecha de algo que não merecia credibilidade. Aí vem o espiritismo, e é bom, já que eu estou falando nisso, alguns anos depois surge a teosofia. A teosofia dá um passo atrás, porque ela faz voltar com toda a força as crenças do ocultismo. Vocês agora conseguem entender por que que nós, entre aspas, batemos tanto na teosofia? Porque nós fomos percebendo que boa parte daquilo que atrapalha o movimento espírita tem como origem a teosofia. Porque a teosofia foi o novo despertar do ocultismo, de todo aquele atraso onde se voltava a ideia do miraculoso, do maravilhoso, do sobrenatural, da ideia de que se poderia explicar os fenômenos naturais por um viés espiritual. Ideia de Atlântida. Escrevemos o livro de Atlântida, livro sobre Atlântida, justamente por causa disso. Quem fez reviver a Atlântida foi Madame Blavatsky. E isso perdura até hoje. Claro que ela se utilizou de alguns autores que escreveram sobre o assunto, mas não eram sequer teósofos. Tinham, claro, alguns pensamentos místicos que ela se apercebeu e aí deu mais força ainda a essa crença, né? Então, quer dizer, vemos aí a tentativa de uma figura mística, como era Madame Blavatsky, querendo falar sobre fenômenos naturais, de continentes perdidos, até mesmo sobre a evolução da raça humana. Por exemplo, descreve os lemurianos, né, os habitantes da Lemúria, como sendo nossos antepassados. Enquanto quando a gente verifica
a descrição desses nossos antepassados, não há qualquer semelhança com aquilo que, por exemplo, a ciência já comprova através de ossadas, dos crânios, enfim. Tinha lá uma figura lá da Lemúria que tinha o pé voltado para trás, quase como um curupira. Tinha um olho na testa. Umas coisas assim completamente fantasiosas. E aí, embora a teosofia em si não seja um movimento muito forte, toda essa linha de pensamento e toda essa concepção perdura até hoje nos mais variados movimentos espiritualistas. E aí o que a gente percebe? Que esses movimentos espiritualistas têm um olho assim desse tamanho para o nosso movimento espírita. Figuras como Edgar Armond, Hercílio Mais e tantos outros, né, passaram a vida inteira tentando forçar uma ligação do espiritismo com o esoterismo, com a própria teosofia, com, enfim, tudo isso todas essas religiões ou filosofias baseadas no antigo ocultismo. Né? Então, isso para nós espíritas seria um passo atrás, porque Kardec justamente filtrou isso tudo. Kardec não quis saber mais da existência do pensamento mágico. A ligação com o espiritismo, a ligação verdadeira é com a ciência. Aliando a ciência espiritual, que é o espiritismo, com a ciência dos homens. E fazendo essa união, porque daí alcançaremos mais facilmente a verdade. Sem os penduricalhos do misticismo, do pensamento mágico, do ocultismo, do sobrenatural, do maravilhoso, do fantástico, do aterrador, do sensacionalismo vulgar. Então é por isso, e muitos não compreendem isso. Não compreendem não têm essa compreensão. E aí vão em cima aqui do Arthur, vão em cima de tantos outros, né, que tem essa mesma linha de raciocínio, achando que a gente está perseguindo, que a gente que é radical, que a gente é isso, que é aquilo. Ortodoxo. O que é heterodoxia? São essas misturas aí, são a volta dos penduricalhos. Isso é o heterodoxismo, ou heterodoxia. Como explicamos no nosso último estudo aí, né? Como vocês viram, né? Sobre as contradições dos heterodoxos, e o Chico me disse que assolam aí, né? Tem assolado o nosso movimento espírita há muitos anos. Então, se tem essa compreensão, inclusive histórica, e a própria postura do espiritismo perante a essas crenças, tudo vai parecer perseguição. E não estamos perseguindo ninguém, estão apenas tentando proteger. Claro que sozinhos não vão fazer nada, né? Mas vemos que as pessoas têm entendido o propósito. Em breve, por exemplo, estaremos lá colaborando com a USE, num ciclo de palestras organizado pelo Marco Milani. Ciclo não, né? Vai ser só um dia, mas estaremos lá, eu estarei lá, o Guilherme Velho estará lá, o próprio Marco Milani, enfim, já falando sobre essa questão toda, de que não devemos acreditar em todos os espíritos, assim como não devemos acreditar em todos os médiuns. Porque se vê hoje a necessidade de esclarecer as pessoas, o aumento do número de espertalhões e falsos médiuns e de espíritos mistificadores, porque o que a gente está verificando às vezes, né?
Que às vezes o indivíduo começa com um trabalho como falso médium, e aí ele se cerca de médiuns verdadeiros, digamos assim, de pessoas que realmente têm essa faculdade. E aí os mistificadores se aproveitam. Então fica um teatralizando lá e os outros recebendo esses espíritos mistificadores. Então eles fazem a festa, né, pessoal? Então, então vamos parar aqui nesse ponto, né, onde o crítico faz esse comentário, que inclusive é muito útil, porque nos mostra como que as pessoas viam as coisas relacionadas, né, às coisas do espírito naquela época. Porque traziam a ideia ainda das crenças ocultistas, das quais Kardec se afastou completamente. E agora fica o movimento espírita, muitos dos movimentos espírita, tentando resgatar isso daí, sendo que não há espaço para essa postura, para essas superstições, para essas, enfim, tudo isso que eu mencionei no movimento espírita. Por quê? Porque não tem espaço na própria doutrina espírita. Ela não ensina isso. Ela está em contraposição, ela é contrária a isso. Né? Mas, infelizmente, muitos não entendem isso, e aí acabam vindo de outros movimentos, tem outras crenças, e aí acham que não tem problema nenhum, que a gente pode fazer essa mistura com o espiritismo. Espiritismo. O espiritismo lida com o espírito. Se lida com o espírito, então pode tudo. É assim que o vulgo, aquele que não se aprofundou, entende. Por isso que eles ficam forçando tanto esse sincretismo do espiritismo com outras correntes filosóficas, religiosas, enfim, esotéricas, igrejeiras, né? De tudo quanto é lugar. Bem, pessoal, deixa eu ver aqui quem mais chegou aqui para compartilhar conosco da presença. Temos aqui a Liliane Santos, sempre presente também, ela que fala de Tramandaí, no Rio Grande do Sul. A Marlene Oliveira, ela que fala de Novo Hamburgo, também no Rio Grande do Sul, os gaúchos aqui sempre presentes, né? A Marlene Oliveira, né, quando falávamos lá do pseudo-médio, diz o seguinte: a situação é falta de inteligência desse Pedro. Liliane Santos concordando com a gente. Muita gente ainda vê o espiritismo assim, como o ocultismo. Claro, porque as religiões dogmáticas tradicionais entendem o espiritismo como uma espécie de herdeira do ocultismo, enquanto não é, né? Agora, as religiões afro-brasileiras, por exemplo, têm contato com o ocultismo, né? Só que é de uma outra matriz, a matriz africana, né? Que são os cultos feiticistas ou cultos fetichistas. Quer dizer, o que é um culto feticista ou fetichista? São crenças que atribuem às coisas materiais um poder e também que intermediariam o contato e a comunicação entre vivos e mortos. Enquanto no espiritismo isso não existe. O contato se faz através do pensamento. Não se tem necessidade de pulseiras, colares, imagens, nada disso, né? Então a gente percebe, então por isso que a gente respeita, como respeita qualquer filosofia, qualquer religião, mas respeitar não quer dizer concordar, né? Shirley Sequeira aqui nos agradecendo, eu que agradeço aí a Shirley e a todos os outros, né? Stella Luzes, que fala lá dos Estados Unidos, chegou um pouquinho atrasada, mas não tem problema, Stella, o importante é você estar aqui com a gente, e depois é fácil, é só, né, como você bem sabe, voltar aí um pouquinho, né, nosso estudo aí de meia horinha, então, bem rapidinho, você vai poder
pegar lá desde o início. Bem, pessoal, então, mais uma vez aí agradeço a presença de todos e dentro em breve nós iremos voltar com mais estudos, tem uma série de estudos aí na fila, nós iremos voltar a falar de Saint-Germain, iremos voltar a falar de Saint-Germain, porque nós já falamos, mas vamos refazer aquele estudo. Vamos falar também das crianças índigo, né? Enfim, tem uma série aí de assuntos. Pretendemos falar em breve de apometria. Essa aí também é uma questão bastante polêmica que tem invadido muitas casas espíritas por aí. Então, pessoal, são muitas, como é que se diz? Muitos frontes de batalha. Há ataques à coerência doutrinária vindo de vários lugares ao mesmo tempo. Então, infelizmente, não estamos sozinhos, mas somos em número muito pequeno. Não nos julgamos aí detentores da verdade, tanto é que não tiramos nada da nossa cabeça. Estamos tirando tudo do espiritismo, só que infelizmente o movimento espírita acha que esse tipo de abordagem, esse tipo de análise, como já sempre dissemos, é falta de caridade, que a gente tem que ficar falando de amor, caridade. Ok, não somos contra se falar de amor e caridade, só que não podemos ficar só nisso, né? Temos que passar alertas, informações, estudarmos as obras fundamentais de Allan Kardec, ou as que são subsidiárias, como o próprio que é o Espiritismo, né? Nada contra os estudos, as palestras que falam de amor, de caridade, só que está muito restrito a isso. Não pode ficar só nisso. Porque, gente, convenhamos, de amor e caridade, todas as religiões e doutrinas falam. É ou não é? Quando se vai a uma missa, a um culto evangélico, a uma reunião da Umbanda, não se fala lá de caridade, amor, o bem. O espiritismo, ele vai além. E não tem que ficar só na base disso, entendeu? O tempo inteiro. Porque isso também cansa as pessoas, né? Quando se fala que não é o espiritismo que tem que avançar, é o movimento espírita que tem que avançar, porque a mentalidade espírita verdadeira que nós encontramos nas obras de Kardec já praticamente não existe mais. Há um centro espírita, nós estamos terminando, né? Mas só esse último comentário. Há um centro espírita que nós frequentamos um tempo atrás aqui na cidade de Niterói, depois nos ausentamos, fomos morar em outros lugares e voltamos. Gente, quando nós voltamos ao centro espírita, vimos, por exemplo, os títulos das palestras que lá são ministradas. Gente, é uma igreja verdadeira. Não tem um assunto doutrinário que não seja do Evangelho segundo o Espiritismo. Quer dizer, se esqueceram das outras 4 obras fundamentais, ficou-se só no Evangelho segundo o Espiritismo, nada contra. Mas existem outras 4 mais. A maioria dos centros está assim. Se fosse só o Evangelho segundo o Espiritismo a ter importância, então só haveria um livro. Allan Kardec e os espíritos não teriam vindo com 5, fora as outras, né, como que é o espiritismo. Então, uma coisa de errada está aí. Alguma coisa de errado está aí. Porque você vai ficar só em um livro e esquecer os outros 4, opa, não está certo. Né? Então, e a gente provando aí, né, que em livros como Viagem Espírita, em 1862, o que é o Espiritismo, tem ensinamentos maravilhosos. Veja que, às vezes, a gente consegue fazer um parágrafo aqui apenas, porque dali a gente já tira tanta informação, a gente linka com tantas outras coisas que vão ajudar ao nosso esclarecimento. Então, né, eu acho que está na hora
de a gente mudar, né? De o movimento espírita mudar. Bem, são esses alguns assuntos que estão na lista, mas há vários outros, né, que chegam a nós, né? E a gente vai anotando para poder, né, passar aí para vocês. Liliane Santos, né, dizendo que está aguardando, que os assuntos são muito bons. Pois é, Liliane Santos, nós já tivemos um estudo, né, lá atrás, mas iremos refazer, porque estávamos com equipamento muito ruim ainda, o áudio muito ruim e tudo mais. Vamos refazer esse estudo histórico sobre essa figura de Saint-Germain, que realmente é tido por esses heterodoxos como o governador da Terra. Não é nem mais Jesus agora, é Saint-Germain, e nós fizemos esse apanhado histórico para mostrar que Saint-Germain não é nada disso que essas pessoas acreditam. Não foi e não é, né? Stella Luz dizendo, caridade virou jargão só no papel. Exatamente, esse discurso melífluo, adocicado, meloso. Se é para adotar essa postura, pessoal, então vamos voltar para a Igreja Católica. Não tem para que existir espiritismo. Porque a gente está repetindo o que a Igreja Católica diz, até a postura dela, igrejeira. Então, para que houve? Por que surgiu o Espiritismo? Se é para manter na mesma tônica da Igreja. Todo respeito à Igreja, mas se o Espiritismo surgiu, não é para repetir. Não é para ser igual às outras. Então, eles estão focando naquilo que a gente tem de semelhante às outras, e não o que a gente tem de diferente. É porque tem medo. Não querem ficar mal na fita. Então é muito confortável você chegar e ficar falando só de amor, caridade, Jesus. É confortabilíssimo. Você não se compromete com nada. Não tem dor de cabeça. O que está faltando para a maioria dos espíritas é justamente isso. Dizer que concluírem que ser espírita é ter dor de cabeça. Porque você vai praticamente na contramão de tudo. É por isso que Kardec e o Espiritismo foram tão mal recebidos na sua época. Por quê? Porque ia na contramão, porque se fosse na mesma mão, todo mundo teria aplaudido desde o início. Então, nós não concordamos com esse tipo de... Tem toda a liberdade, quer fazer o centro igual uma igrejinha, com banquinho, todo mundo dizendo amém? Tudo bem, obviamente estão pregando bem, está ótimo. Só que o Espiritismo vai além. É como se nós tivéssemos uma Ferrari nas mãos, fôssemos para um velódromo, um autódromo, aliás, velódromo é no ciclismo, um autódromo, e colocássemos a nossa Ferrari para andar a 10 km por hora. É igualzinho que estão fazendo no Movimento Espírita. Eles têm uma Ferrari na mão e andam a 10 km por hora no autódromo. É isso que está acontecendo com o Movimento Espírita. E é muito mais confortável você andar numa Ferrari a 10 km. Você não vai se acidentar, não corre o risco de derrapar a pista. Para o piloto é uma maravilha. Mas a Ferrari foi feita para andar a 10 km por hora? Não. O Espiritismo não foi feito para andar a 10 km por hora. Bem, pessoal, agradecemos aí a presença mais uma vez e até a próxima. Uma boa noite de descanso a todos. Tchau, tchau.